Toda essa disparada do preço do petróleo levou à convocação de uma reunião de emergência do G7, as 7 maiores potências globais. Américo Martins, como é que isso tem sido tratado pelo G7? Por favor, seja bem-vindo. Um ótimo dia a você, afinal, temos muitos países europeus que dependem de petróleo vindo ali do Estreito de Hormuz, vindo, por exemplo, do Golfo Pérsico, dependem de gás natural que é vendido por aqueles países. Então, impacto de preços deve ser visto de forma muito ruim por estes países. Bem-vindo. Totalmente. Muito bom dia, Gabriel, para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Essa reunião dos ministros das finanças, ministros da Fazenda dos países do G7, as 7 maiores economias ocidentais do mundo, acabou agora há pouco. A ministra das Finanças do Japão, Satsuki Katayama, já deu uma entrevista lá em Tóquio dizendo basicamente o que aconteceu. Em primeiro lugar, foi uma reunião de emergência, como você colocou, uma reunião online entre os ministros das finanças desses 7 países e também representantes da União Europeia, e eles discutiram a situação da guerra lá no Oriente Médio, viram com muita preocupação o fechamento do Estreito de Hormuz e também os ataques tanto do Irã contra refinarias e áreas de produção de petróleo dos outros países do Golfo, como também dos ataques israelenses às instalações de petróleo do Irã, com grande preocupação. Os ministros devem soltar um comunicado daqui a pouco, oficial, fazendo um resumo do que foi a reunião, mas segundo a ministra das Finanças japonesa, os países decidiram liberar parte das suas reservas estratégicas de petróleo para tentar reduzir aí o impacto desse preço do petróleo que começa a sair do controle. Já bateu aí a $120 o barril. Segundo ela, a Agência Internacional de Energia faria uma outra reunião, convocaria ministros das energia e de combustíveis desses 7 países para eles discutirem como organizar essa liberação do petróleo estratégico. Isso deve fazer parte desse comunicado final. Mas ela confirma, a reunião aconteceu, discutiram os principais aspectos do conflito, o impacto que isso está tendo no mercado de petróleo, decidiram que vão liberar, mas ela não antecipou detalhes, parte das reservas estratégicas de petróleo desses 7 países e inclusive da União Europeia, e isso vai ser coordenado pela Agência Internacional de Energia. Um comunicado deve ser divulgado muito em breve aí pela presidência do G7, que esse ano está com o governo da França, e os franceses devem convocar mais reuniões de ministros, não apenas das finanças, mas da área de energia desses 7 países, para discutir como eles podem atuar para tentar conter os preços do petróleo. A União Europeia tinha dito antes dessa reunião do G7, Gabriel, que não tinha preocupações com relação ao acesso ao petróleo, justamente porque a União Europeia tem pelo menos 90 dias, o equivalente a 90 dias do que consome estocados na Europa, mas eles estavam muito preocupados com o efeito inflacionário disso. Vários outros países que não fazem parte do G7 também estavam acompanhando isso com muita preocupação. A China, por exemplo, já tinha primeiro condenado os ataques contra o Irã, depois pedido uma proteção aos petroleiros e a liberação do Estreito de Hormuz e também determinou de uma forma prática que as refinarias chinesas não mais exportassem combustível, não fizessem novos contratos para exportação de combustível por conta dessa crise no Oriente Médio. Outros países da Ásia também estão muito vulneráveis a essa situação porque eles não têm as reservas de petróleo que a China, os Estados Unidos e a própria União Europeia têm. Então nós estamos falando de países que têm muita produção manufatureira, por exemplo, precisam muito de energia, mas têm pouco estoque de petróleo. Países como o Vietnã, por exemplo, Malásia, países que produzem muito também, mas que não têm tantas reservas. A própria Índia, uma grande economia do mundo que vem crescendo cada vez mais, não tem reservas largas de petróleo e recebeu até uma autorização dos Estados Unidos para poder comprar petróleo da Rússia. A Rússia que vai tentar explorar essa situação para encontrar mais mercados
visto que muitos países pararam de comprar o petróleo russo depois da invasão da guerra da Ucrânia. Então a gente, em breve, Gabriel, vai ter esse comunicado oficial do G7, mas já tivemos essa antecipação da ministra das Finanças, Katayama, do Japão. Acho interessante a gente colocar esse cenário, Américo, porque mesmo vendendo agora, mesmo liberando parte destas reservas, no futuro, estes países terão de recompor as reservas, o que acaba levando o petróleo para um patamar um pouco mais alto. Então, eventualmente, a gente deve ver um patamar mais alto por mais tempo, mesmo soltando estas reservas estratégicas dos países por conta dessa recomposição futura, mesmo depois que o conflito chegue ao fim, se chegar ao fim num prazo curto aí para os próximos meses, especialmente. Então, temos aí decisões que são muito importantes que vão impactar a médio e longo prazo o mercado de petróleo mundialmente. Até uma próxima, meu caro. Bom trabalho a você. Agradeço imensamente pelas informações valiosíssimas para a gente ter uma percepção do que está acontecendo com o mercado nesta manhã.